E nós começamos te contando que Ratinho Júnior anunciou mais 5 nomes que vão compor a equipe de governo dele neste segundo mandato. Governador confirmou então secretários da Fazenda, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Desenvolvimento Social e Família, Controladoria Geral do Estado e também a chefia de gabinete. René Garcia segue à frente da Secretaria da Fazenda, doutor e mestre em Economia, esteve aí no comando da pasta durante o primeiro mandato de Ratinho, inclusive quase deixou o governo depois de receber um convite para receber e assumir um cargo de diretoria em uma instituição financeira em Brasília. Quem também permanece no secretariado de Ratinho Júnior nesse segundo mandato é Rogério Carboni, secretário da Justiça, Família e Trabalho. Ele agora vai comandar a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. Carboni é filiado ao MDB, um dos partidos de base de apoio aí da reeleição do governador Ratinho. Como o Jornal da Manhã já tinha anunciado, Raul Siqueira segue na Controladoria Geral do Estado, assim como Darlan Scalco, que segue na chefia de gabinete do governador. Os dois já faziam parte do governo no primeiro mandato de Ratinho Júnior. E a novidade ficou por conta da chegada de Aldo Bona, que vai chefiar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ele respondia pela mesma área no primeiro mandato do governador, mas era superintendente. Agora, portanto, ganha o status de secretário. Com isso, 18 nomes, então, já foram anunciados oficialmente pelo governador. Outro integrante que vai compor o secretariado é Valdemar Bernardo Jorge, na pasta de Desenvolvimento Sustentável. Deve ser anunciado aí muito em breve pelo governador de maneira oficial. Valdemar atuou como secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes do governo de Ratinho entre 2021 e 2022. É advogado, presidente estadual do Partido Republicanos, mais um que apoiou aí a reeleição de Ratinho, e ainda faltam serem confirmados nomes das secretarias de Turismo, Infraestrutura e Logística, Justiça e Cidadania, Trabalho, Qualificação e Renda, Mulher e Igualdade Racial e também um nome para a Secretaria de Comunicação. Marque. Então, novos nomes e continua a mesma tônica. Nós falamos aqui ontem. O governador Ratinho Júnior, ele preza pela continuidade do seu governo neste segundo mandato. Aldo Bona, que aparece ali como novidade por ter uma nova pasta, mas ele já cuidava da área no governo anterior. René Garcia Júnior, que era o secretário de Fazenda, segue no cargo, e este caso é importante porque ele recusou o convite do governo de Lula. Ele iria assumir a Secretaria do Tesouro Nacional, um cargo importantíssimo, mas ele recusou isso por entender que está fazendo um bom trabalho no Paraná e quis continuar por aqui. Agora, uma novidade, digamos assim, é o retorno ao governo, agora em outra pasta, do Valdemar Bernardo Jorge. Esse retorno é simbólico pelo seguinte: ontem nós dissemos aqui no jornal que existiam 3 partidos importantes que estavam fora do primeiro escalão do governo, que era o Republicanos, o PL e o Podemos, partidos que conversavam entre eles, né? E o governo fez questão, inclusive, de trazer o Republicanos, tirar dessa coalizão de independência, digamos assim, e trazer para perto de si em uma secretaria estratégica, né? O Republicanos não queria essa vaga, o pleito era a Secretaria de Agricultura. O governador preferiu reconduzir o Ortigara, mas arranjou um espaço importante para os Republicanos por entender que o partido joga bem ali em um futuro governo, e era importante. Também importante aqui nesses novos nomes falar do chefe de gabinete, né? O Scalco, Darlan Scalco, que também foi reconduzido, é uma figura importante para o governador, não à toa é o seu chefe de gabinete, e deve funcionar no segundo mandato como um maestro ainda maior, além da parceria com o Ortega na Casa Civil, mas ele deve assumir essa função de ajudar a tocar o governo mais propriamente dito. Tanto é verdade que o Ratinho ainda não sabe quem vai colocar na pasta de comunicação, e ontem à noite nomeou o Scalco. O Darlan Scalco, ele assume a Secretaria de Comunicação nesse primeiro momento, até que o governador encontre um nome que ele achar mais adequado. A grande dúvida é a seguinte: é a União Brasil, Rafaela Moron e Juliano Pedroso, que está se engalfinhando para descobrir quem vai indicar, né? O governador, aí dentro dessa coalizão, né, ofereceu 2 pastas que, segundo pessoas que
a gente conversa do meio político, são consideradas menores, menos importantes. Tem gente que chega a falar que a secretaria é de papel, tem um telefone, uma secretária e acabou. E por isso que o União Brasil está discutindo se integra, se não integra, e aí tem um monte de nome aí disputando tudo isso, que é a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda e também a Secretaria de Justiça e Cidadania. Eu lembro que no governo passado tudo isso era uma coisa só, junto com a Justiça. Agora foi quebrado em 3. Então você pensa aí, se uma coisa era una e foi dividida em 3, né, os 3 pedaços, claro, tem menos força do que a coisa que era una. E é por isso que os políticos no Brasil estão se engalfinhando, porque estão decidindo ali quem fica com cada pedaço. Eu acho que essa briga vai longe. O governador deu até quinta-feira para eles resolverem isso, que ele quer anunciar o secretariado final até a próxima quinta. Mas quem conhece os bastidores do União Brasil, Pedroso, diz que a coisa por lá tá feia. As brigas dentro do partido têm sido de chute na porta e soco na mesa, literalmente. Olha só, quando você já começa uma reunião partidária esquisita, a tendência é que a coisa não avance bem. Vale a gente lembrar o que é a União Brasil. União Brasil é aquele casamento artificial ali do DEM com o PSL. Você teve aquele casamento promovido ali por um medo do Bivar, que algumas estruturas pudessem ser fragilizadas, ele precisava de algumas elites políticas estaduais para dar força e peso àquela bancada que tinha sido eleita no PSL ao arrasto ali, na carona do Jair Bolsonaro. Então eles fizeram esse movimento e acabou ficando essa realmente, Marcos, você usou a palavra apropriada, uma coalizão de múltiplos interesses, mas que não se conversam, que não tem um histórico junto. Então você tem ali aquele pedaço do PSL aqui paranaense, que era comandado pela família Francisquini, você tem aquelas viúvas do Democratas que permaneceram no partido apesar dessa pirueta ideológica que ele fez, inclusive de se aproximar do Lula, em determinado momento pensou em lançar candidatura a presidente, ou seja, uma confusão tradicional do que o Bivar faz e já fez em outros momentos, e você percebe aqueles cristãos novos, aquele pessoal que foi aderindo ali por entender, olha, é um partido que tem fundo partidário, que vai conseguir me dar uma estrutura, tem tempo de TV, vou conseguir me eleger. Agora, esse balaio de gato, eles não conversam o mesmo idioma. Você percebe que tem o pessoal mais próximo ao Moro que se identifica com o lavajatismo, tem aqueles aliados de conveniência e tem justamente aqueles parlamentares que a legenda, independente de qual seja ela, não tem a menor importância, mas sim os grupos que eles acabam representando e os interesses econômicos ou regionais. Então assim, mesmo que a União Brasil encontre o nome, tirem da cartola alguma solução, na prática, independente de quem será o secretário, essa bancada ela permanece frágil. Ou seja, o governador ele pode contemplar o partido, mas levar uma bancada coesa que vai votar automaticamente junto ou que vai ter um comando partidário, isso é muito menos provável. Sobre a reforma do secretariado, o que a gente tem acompanhado é o seguinte, o governador tem usado a lógica, time que está ganhando não se mexe, mas vale a pena aqueles pequenos ajustes para tentar manter a máquina funcionando e não cair na maldição do segundo governo. Mark. Sobre o União Brasil, só vale dizer o seguinte, né, Pedroso? Você trazia o raciocínio da composição do partido, falando das viúvas dos democratas. Em geral, os rachas do partido e as discussões acabam nos bastidores. Mas no caso do União Brasil, vieram a público, principalmente com a atuação do ex-deputado, que era do Democratas, Plauto Miró, que foi chamar o partido de lixo e expor, né, na Assembleia Legislativa, quando estava por lá, insatisfação com a gestão local, não só o Bivar, né? Também a gente vê a questão, por exemplo, do Francisquini sendo muito criticado, não se manifestou a respeito disso, expondo um racha brutal aí dentro do partido em relação a recursos e também a gestão. Eles fizeram uma fritada ali, né? Vale lembrar, o Pedroso trouxe a história, vamos mais pra história ainda, viu, Pedroso? O eixo do DEM é o antigo PFL, Partido da Frente Liberal, que foi um partido importante lá atrás, era um partido ideológico no começo, pode gostar ou não, mas lá no começo dos anos 90 era um partido ideológico e fazia o debate, tinha grandes nomes nacionais, inclusive. Depois foi se perdendo um pouco, né? Foi ficando mais aguado, virou o DEM. E aí eu sempre digo o seguinte, Pedroso, quando alguma coisa muda de nome é porque tá tudo errado, você quer deixar pra trás seu passado. Quando um partido muda de nome, amigão, é porque a coisa ali deu o que tinha que dar. E aí quando se junta com o PSL, que é altamente fisiológico, o partido não existia, se reuniu em torno do presidente Bolsonaro, né, para ganhar a eleição. Então muita gente ali só queria ganhar a eleição, não tem ideologia nenhuma. Então você tem ali um misto, você tem gente ideológica de verdade ainda, eu acredito nisso, né, que são aquelas viúvas do PFL, vou mais longe ainda, Pedroso, mas tem o povo que só quer ganhar a próxima eleição. Aí você liga a frigideira com todo mundo junto, o fritado sai ruim.
sai ruim. E você, ótimo, Marcos, você trazer essa questão do PFL. Ele era considerado o partido com maior coesão nas votações, né? A ciência política estuda isso. O que mostrava? O PFL votava unido, ou seja, ele tinha uma unidade ideológica ali do partido que foi se perdendo, foi se afastando, inclusive aquele racha do Kassab que formou o PSD, já foi o primeiro sinal de que eles tinham uma vontade de ser governista, e essa vontade foi se aprofundando com o passar do tempo. Aqui, a nossa amiga Rafaela Moron citou o caso do Plauto, mas vai lembrar que ele só se revoltou e fez falas duras, públicas, depois da divisão do fundo eleitoral, que ele não se sentiu contemplado. Ou seja, antes da divisão do dinheiro, estava todo mundo feliz. Quando dividiram e ele percebeu que ele ficou com a brocha na mão, aí a coisa doeu, daí ele percebeu que eram picaretas. Ou seja, as questões também, a revolta tem gatilhos que só o coração conhece. Agora, eu gostei desse termo que você usou, os cristãos novos. Isso, cristãos novos. Você vê, esse Jornal da Manhã também é cultura. Como é que é lá? Em Portugal se davam esses nomes aos mouros, né? Isso, aos convertidos no geral, que mudavam o sobrenome e tudo mais para evitar algumas perseguições, chamavam eles de cristãos novos. Ou seja, é aquela pessoa que você olha e tal, mas não tem aquela raiz, né? Dá aquela titubeada, bateu um vento, a pessoa tá do outro lado novamente.